um ponto aí. Eu fico imaginando a dificuldade que Allan Kardec teve no meio científico, na comunidade científica, porque ele fazia parte de grupos científicos que, a partir do momento que ele começou a escrever coisas que não ia de encontro com essas comunidades, né, científica, fala um pouquinho para nós, cara, como que foi esse processo? Até porque ele usou até um outro nome, como você comentou, ele usou Allan Kardec, mas não é o nome de nascença dele. Não, não é. O Hippolyte, que é o... Provavelmente não é essa a pronúncia, né? Porque ele é francês, mas é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era realmente membro de diversas sociedades científicas ali em Paris. E ele era muito respeitado por isso. Sim. Porque, de novo, ele era muito chato. Ele era um cara extremamente detalhista. Então, toda vez que alguém trazia alguma coisa para demonstrar ali, Kardec era o primeiro a querer entender o que tem por trás disso. E ele era muito respeitado por isso. Quando começam a se falar das mesas girantes, o Kardec é o primeiro a dizer, isso é bobagem. Isso é bobagem, não faz o menor sentido. Isso não tem a menor razão científica de ser. E é uma época em que a França, a Europa como um todo, ela está vivendo esse racionalismo. As pessoas querem entender o que está por trás das coisas. Elas não querem mais receber aquela informação e não ter direito a saber o que está ali por trás. E Kardec começa a ser bombardeado não só pelas pessoas físicas, mas muito provavelmente pela espiritualidade, para que ele despertasse para esse lado. Já estava na hora de trazer essa codificação, de trazer a obra para cá, mas ele não quer acreditar nisso. E aí, quando ele começa a frequentar essas reuniões espíritas, na casa da família Baudin, na casa dos Fortier, ele vai escrever o que ele escreve, até que ele finaliza o Livro dos Espíritos. Quando ele volta na sociedade que ele fazia parte, na sociedade científica ali de Paris, para mostrar a obra dele, os caras expulsam ele de lá, né? Falam, ó, não quero. E de novo, é o que a gente estava falando. É mais fácil você retalhar, é mais fácil você dizer que é bobagem do que você parar para ler e tentar fundamentar o teu estudo. Muita gente diz, cara, o espiritismo não tem provas. Para quem diz esse tipo de coisa, é muita bobagem. É muita bobagem, porque assim, você tem centros muito sérios fazendo comunicações mediúnicas. Você tem todos os livros do Divaldo, do Chico Xavier, da Ivone Pereira. São livros que foram dados pela espiritualidade para que o ser humano tivesse um pouco mais de saber sobre o outro lado. Não dá para você imaginar que um cara escreveu 400 obras, sendo que o Chico Xavier era quem o Chico era. Todas as cartas que o Chico escreveu para as mães, com aquela riqueza de detalhes que ele escrevia, né? Nome das pessoas, apelido das pessoas, datas em que os eventos aconteceram, assinatura das pessoas. Já fizeram até esse teste de pegar as cartas e ver quantas primeiras vezes. E as pessoas falam, eu não acredito. Verdade, porque você não foi atrás. Você não quer saber. Vai chegar um momento em que a evolução vai te levar para isso. Existe um outro lado. A vida não é só isso. Não faz sentido que a vida seja só isso. Talvez essa seja a maior mensagem do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele está baseado numa série de ideias, da existência de Deus, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, na continuidade da alma, daquilo que a gente chama de reencarnação, na lei de causa e efeito, na busca pela perfeição, na busca pelo progresso. Todos esses são temas que o ser humano pensa todo dia. Todo dia a gente pensa. Quem nunca perguntou da onde eu vim, para onde eu vou? Por que eu nasci aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu convivo com estas pessoas? Cara, você acreditar que tudo isso é obra do acaso faz o menor sentido. Faz o menor. Você tem esse direito? Claro que você tem. Óbvio que você tem. Você tem direito de fazer o que você quiser. Sim. Uma hora a onda da evolução vai te empurrar. E aí você vai entender do outro lado. Eu gosto muito de Divaldo. Divaldo falava isso, né? Quando você pode ser espírita, você pode não ser. Quando você morrer, você vai reencarnar. Não importa em que você acredita. Não importa a sua religião, exato, né? É a sua crença, não importa. E eu acho que assim, você tem toda a liberdade do mundo de acreditar naquilo que você quiser acreditar. E acho que todas as religiões merecem respeito. Principalmente aquelas que têm Jesus Cristo como base. Perfeito. Todas elas que estão ali, elaboradas, baseadas em todos os ensinamentos que Jesus Cristo traz, todas elas merecem respeito. Todas elas. Não importa qual é a sua doutrina, o que você pensa, todas elas. Se você faz a caridade, se você é uma pessoa boa, você pode até não ter religião. Conheço um monte de gente que se diz ateu
e é mais caridoso do que muito espírita. Mais do que muita gente, né? Muito. Então, eu acho que é isso que é o bacana. Hoje você tem direito de pensar no que você quiser. E é bom também reforçar que, infelizmente, muita gente não sabe por falta de conhecimento, porque também não vai atrás, né? O espiritismo, ele é cristão. Cristão. Tem gente que acha que espiritismo não acredita em Cristo, pelo contrário. A base, a moral, os ensinamentos de Jesus Cristo é o que transforma, né, a doutrina espírita. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que você está usando para fazer o Evangelho no lar, que eu acho que é a prática mais fantástica dentro do Espiritismo, o Evangelho no lar. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nada mais é do que um monte de passagem bíblica do Novo Testamento, passagens que Jesus teve aqui, explicadas à luz do Espiritismo. Nada além disso, nada. Todos aqueles ensinamentos de amor, a parábola do bom pastor, sei lá, tem 40 e tantas parábolas de Jesus Cristo, a parábola do semeador, o credor incompassivo, da viúva, o grão da mostarda. Todas elas estão ali relatadas e explicadas à luz do Espiritismo. A base do Espiritismo, a base religiosa do Espiritismo é Jesus Cristo. Então, para quem não acredita nisso, de novo, é bobagem, é porque não foi atrás. Ou não estuda, né? Não estudou, não quis saber. E, Victor,